Deus, nossa Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Nesta tarde, nós vamos falar da formação do caráter. E para exemplificar, de algum modo, o tema desta reflexão, vamos, com a nossa imaginação, para um momento após a Sexta-feira Santa. Após a morte de Cristo na cruz. O que acontece? Jesus foi crucificado e este fato foi uma prova difícil para todos aqueles que se consideravam seus discípulos e que tinham colocado nele a sua esperança. Tudo tinha passado tão rápido e ainda estavam muito abalados com o que tinham visto. Eles sabiam da promessa de Cristo sobre a sua ressurreição ao terceiro dia. E naquela mesma manhã tinham ouvido as santas mulheres dizer que tinham visto o sepulcro vazio e anjos. Não lhes faltava luzes suficientes para alimentar a sua fé e a sua esperança. No entanto, falam de Cristo como uma pessoa do passado. As suas inteligências estavam mergulhadas numa espécie de escuridão. Seus corações, todavia, estavam angustiados. Este é o ambiente que nós encontramos ao ler o Evangelho. E neste ambiente, para exemplificar, nós podemos olhar um pouquinho para a nossa vida. É possível que nós também mergulhemos alguma vez no desânimo, na tristeza, falta de esperança, ao ver os nossos defeitos, que não acabamos de vencer, as dificuldades no nosso estudo, no nosso trabalho, nas amizades que temos. E nessas ocasiões, nós podemos nos deixar dominar pelo abatimento. E essa reflexão sobre o modo de formar o nosso caráter nos pede duas coisas. Em primeiro lugar, nessas ocasiões, precisamos procurar ajuda. Há uma tendência interior perfeitamente compreensível de querer resolver nós próprios os nossos problemas, mas é preciso procurar ajuda, principalmente de Cristo. Como na passagem dos discípulos de Emaús, Cristo está perto, Cristo está atento, Cristo caminha com eles. Há uma consideração espiritual muito antiga
que fala que a esperança é a virtude do caminhante. Nós somos caminhantes na vida. Ainda nós não chegamos à nossa meta. Mas sabemos que haverá dificuldades. No entanto, nós sabemos que sempre teremos ao nosso alcance meios necessários para seguir em frente, para, podemos dizer assim, sermos fiéis aos nossos compromissos. Estamos atentos a Cristo. É verdade que, pelas nossas tendências interiores, isto nos pode parecer, ao princípio, algo desnecessário, mas vamos procurar seguir este caminho, estar atentos a Cristo. Nas passagens dos Evangelhos dos últimos dias, uma das imagens que nós temos é de Pedro agarrando a mão forte de Deus, que o estende para que não se afogue. Eu penso que essa imagem tem que estar lá no fundo do nosso coração. Agarrarmos a mão forte que Deus nos estende sem cessar, a fim de não perdermos a esperança. Aqui vale a pena recordar umas palavras de São José Maria, que teve que enfrentar muitas dificuldades na vida e que esteve sempre agarrado à mão de Cristo. Numa das suas considerações pessoais, íntimas, ele dizia: eu vivo persuadido de que, sem olhar para cima, sem Jesus, nunca conseguirei nada. E sei que a minha fortaleza para me vencer e para vencer nasce de repetir aquele grito. Está se referindo a uma passagem da carta de São Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, em que o apóstolo diz assim: tudo posso naquele que me conforta. Tudo posso naquele que me conforta. Deus quer nos confortar, Deus quer nos consolar, Deus quer nos ajudar. Será que eu quero? E continuava dizendo, essas palavras do apóstolo encerra a promessa segura que Deus nos faz de não abandonar os seus filhos, se os seus filhos não o abandonam. Esta é a primeira atitude muito importante. Deus está perto, Cristo está perto. Deus não abandona os seus filhos. Nós, que somos filhos de Deus, não podemos esquecer dele, especialmente nesses momentos em que estamos como que mergulhados numa espécie de escuridão. Isto é muito importante para quem quer manter a esperança na sua vida. E da nossa parte, o que precisamos fazer para formar o nosso caráter? Uma das coisas importantes, necessárias para toda pessoa, é procurar identificar os nossos pensamentos mais íntimos. Também uma tarefa importante: identificar os nossos pensamentos. Parar, refletir e pensar: por que eu estou triste? Por que eu estou angustiado?
Santo Agostinho nos fala de uma experiência pessoal. Diz ele: ninguém se reconhece a si próprio se não é tentado. Ninguém pode ser coroado se não tiver vencido. E não podemos vencer se não tivermos lutado. Não pode lutar se não tiver inimigo. Há algum inimigo interior? Talvez seja o nosso modo próprio de pensar, nosso modo de ver a realidade. Esse inimigo produz dentro de nós uma reação. Eu tenho que conhecer quais são os meus inimigos, para conhecer exatamente as minhas reações e refletir sobre elas para poder superá-las. Vamos seguir este importante conselho: identificar os nossos pensamentos íntimos. Os discípulos de Emaús tinham um pensamento de tristeza, mas eles não reconheceram a princípio. Mas da conversa com Jesus, de repente, eles soltaram uma frase muito significativa para Cristo. A partir daquele momento, Nosso Senhor começou a explicar para eles como ele tinha que se comportar, como o Messias tinha que se comportar na sua vida. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel. Nessa frase está, como dizer assim, o inimigo da alegria deles. Nós também temos o inimigo interior. Nós precisamos conhecer. É um pensamento, é uma consideração, é algo que está dando voltas dentro da nossa cabeça, dentro de nós mesmos, e que está produzindo uma inquietação. Temos que saber qual é. Quando uma pessoa não está com muita esperança, ela tem que descobrir quais são os seus inimigos, os inimigos da sua alma. Para exemplificarmos, vamos ver alguns inimigos da alma. Em primeiro lugar, eu coloco a inconstância. A inconstância, a falta de constância, a falta de perseverança, é uma fraqueza que temos e que inclina a desistir facilmente da prática do bem, ou do caminho empreendido, quando surgem dificuldades ou tentações. Eu conheço esse inimigo, eu já identifiquei isso dentro da minha alma. Outro inimigo é a soberba, que vai como que minando os próprios alicerces, os fundamentos da luta. Debilita a vontade contra os obstáculos. Sem humildade, a perseverança no bem torna-se muito frágil. É um inimigo. Outro inimigo é o meio ambiente. A conduta de pessoas que deveriam ser exemplares e não o são. E por isso mesmo, parecem querer dar a entender que buscar a excelência na própria conduta não é um valor fundamental de uma pessoa. E talvez estejamos convivendo com pessoas que nos fazem mal. O inimigo dos nossos compromissos pode nos seduzir ao descuido habitual dos pormenores. Vocês se lembram como Jesus nos disse: aquele que for fiel nas pequenas coisas também o será nas grandes. Esse é um inimigo também que, se nós não conhecemos, ele vai
produzir estragos dentro da nossa alma. E ao tomar consciência desses estragos, há a tentação de desanimar-se. Há inimigos. É necessário conhecer-se a si mesmo, conhecer as suas fraquezas, aquelas que habitualmente nos atacam. Quem não descuida os pequenos deveres do seu estudo, ou do trabalho profissional, quem se esforça para se lembrar de Deus, para pedir a sua ajuda durante o dia, quem guarda com tranquilidade, com naturalidade, os sentidos. Os estudantes, que neste tempo de pandemia procuram estar todos os dias vendo as aulas pelo meio digital, com pontualidade, sem se deixar levar pela preguiça. Esses caminhos nos ajudam a ir fortalecendo o nosso caráter. Sem luta não haveria vitória. Não se pode lutar se não tiver inimigos, diz Santo Agostinho. Sem luta não haveria vitória e, portanto, não haveria paz. Um ponto de suco, um pensamento interior que teve, que transmitiu a todos, São José Maria dizia: tanto a paz como a guerra estão dentro de nós. Não se pode chegar ao triunfo, à paz, se faltam a lealdade e a decisão de vencer no combate. Um combate que é habitual, diário. E este modo de ser, desejar lutar contra os inimigos que conhecemos, esse modo de ser, de agir, ele é compatível com os fracassos. Porque não vencemos sempre. E é, por isso, que é importante recomeçar, quando por fragilidade haja algum tropeço. Então, em primeiro lugar, procurar ajuda de Cristo. Em segundo lugar, identificar os nossos pensamentos mais íntimos, para descobrir qual é o defeito que está nos atacando e que nos está deixando triste. Em terceiro lugar, nós temos que refletir e chegar a essa conclusão, porque deve ser uma convicção muito, muito clara. No dia a dia, nas tarefas de hoje, as tarefas de agora, nós podemos enriquecer a nossa vida. O cumprimento das tarefas que colocamos no nosso dia a dia é um apelo contínuo a ter fé em Deus, a ter esperança, a ter fortaleza, a ter caridade. E é a partir daí que podemos praticar atitudes ordenadas, esforçadas ou serviçais, para se fortalecer e se sentir mais realizados. Não esqueçamos, o homem que cumpre o seu dever, que faz o que deve e está no que faz, é uma expressão que existe no livro Caminho, enrijece o caráter, torna-se mais varonil, enérgico e, por isso, empreendedor. Não é uma pessoa passiva, parasita, é um empreendedor. De acordo com as suas capacidades, talvez não seja um grande empreendedor, mas é um empreendedor. Ao longo do seu dia, ele vai realizando tarefas que, no fundo, o enriquecem. E esta luta por concretizar e realizar essas tarefas é o que vai ajudá-lo a enriquecer
fortificar o seu caráter. Portanto, nada de desânimos, pedir ajuda e enfrentar o próprio inimigo e saber que quando nós cumprimos os nossos deveres, nós nos tornamos pessoas mais enérgicas, empreendedoras. O caráter está se formando bem. Ninguém nasce, com um caráter formado. Porque o caráter é algo que se modela ao longo da vida, pela constante repetição de determinados atos. Se nós fomentamos boas disposições interiores de enfrentar as coisas, cortando com pequenos esforços aquilo que deve ser cortado, porque não nos ajudam no nosso desenvolvimento humano, nós iremos bem. O caráter vai sendo formado. E junto com esses esforços humanos, é sempre bom manter este confiado abandono na vontade de Deus, que é um Pai orgulhoso das nossas atitudes. Deus, Ele conta com as dificuldades, Ele permite algumas dificuldades, Ele permite algumas tentações, porque quer tirar dessas dificuldades e dessas tentações um bem para os seus filhos, para fortalecê-los, para que tenhamos um caráter mais forte. Nós temos que continuar neste lema. Alma que não desanima e que enfrenta com fortaleza aquilo que tem que fazer, apoiada em Deus, este é aquele que vence, porque construiu um caráter firme. O Salmos 34, ele diz assim, ele reza assim: quando eles me afligiam, eu fazia penitência, submetendo a minha alma ao jejum, e repetia as preces no meu peito. Repare, rezava, mas também se controlava. Se controlava através de penitência. Existe um campo maravilhoso de pequenas penitências que todos nós temos que descobrir, que estão assim longe, do puro jejum, mas que estão no dia a dia. E que isto, quando se tem a experiência da luta, você vai descobrindo, e aí somos pessoas que vão formando bem o seu caráter. Por último, o quarto ponto desta reflexão há uma consideração de caminho que diz assim: não digas eu sou assim, são coisas do meu caráter, são coisas da tua falta de caráter. Seu homem, és tu vir forte. Então, ser fortes, ser rijos, ser inteiros, ser íntegros, diante dos atrativos das frivolidades. Há muitas frivolidades no mundo, e às vezes nós podemos estar muito atentos a elas e não percebemos que elas vão nos deixando assim, fracos, moles. Frivolidades que nós temos que deixar para trás. Quando uma pessoa vai formando o seu caráter, ela vai adquirindo uma atitude diante da vida muito positiva. Se encaixam naquelas palavras de um santo conhecido,
em que ele manifestava a diferença entre o homem que formou o seu caráter e um homem frívolo. Ele dizia assim: a diferença entre nós e os que não conhecem a Deus é muito clara. Estes, os que não conhecem Deus, na adversidade queixam-se e murmuram. A nós, as coisas adversas não nos afastam da virtude, antes nos firmam nela. É uma diferença. O frívolo é aquele que nem pensa na ajuda de Deus, nem se preocupa de conhecer-se a si próprio, nem faz nenhum tipo de sacrifício contra as suas próprias frivolidades, porque ele se alimenta delas. E não percebe como isto vai lhe deixando fraco, frágil diante das dificuldades. Se não muda, a sua vida não melhora. Mas aqueles que, como dizíamos, diante de qualquer pensamento, de qualquer sentimento do seu coração, procura a ajuda de Cristo, procura conhecer os seus defeitos, procura lutar contra os inimigos que ele vai encontrando. Este homem, em vez de se afastar da virtude, ele vai construindo dentro de si boas qualidades. O fundamento desta maneira de ser rija é a graça de Deus e um caráter íntegro. Podemos ter um caráter íntegro se temos a preocupação de formá-los. E uma vontade forte que não se deixa arrastar só pelos sentimentos, por oscilações, ou por altos e baixos, ou porque a sua imagem não ficou bem diante dos demais. Nada do que vale a pena não se alcança só com a força do primeiro impulso, do primeiro entusiasmo. A alma que percebe isso vai bem. Se nós procurarmos potencializar a nossa resistência, nós seremos gradativamente mais constantes e perseguiremos os nossos objetivos com força e com paciência. Sem essa capacidade de decisão não se consegue ir muito longe. Diz São José Maria: peça que eu nunca queira deter-me no fácil. Já o pedi. Agora só falta que te empenhes em cumprir este belo propósito. O homem que quer formar o seu caráter sabe que é preciso não se deter diante do fácil. E ao mesmo tempo, diante dessa postura pessoal de luta interior, não queirais, pois, andar inquietos pelo dia de manhã, porque o dia de manhã cuidará de si, basta cada dia o seu cuidado. É um conselho e, ao mesmo tempo, um consolo que nos leva a não evadir-nos do momento atual. Ver o momento presente significa abraçá-lo decididamente para santificá-lo e afastar muitos pesos desnecessários e tantas vezes muito mais difíceis de carregar aos ombros. Porta-te bem agora, sem te lembrares do ontem que já passou, sem te preocupares com amanhã, que não sabes se chegará para ti. Formar o caráter é olhar as nossas tarefas e não fugir delas. Se nos sentimos fracos, pedimos ajuda a Deus, mas não fugir. Vamos terminar. A Virgem Nossa Mãe é um modelo desse caráter forte.
Papa Francisco nos sugeriu para rezar após o terço uma oração. Trago aqui um pequeno trecho dessa oração. Ó Maria, tu resplandeces sempre em nosso caminho como um sinal de salvação e esperança. A ti nos encomendamos, saúde dos enfermos, que ao pé da cruz fostes associada à dor de Jesus, mantendo firme a tua fé. Tu, salvação do nosso povo, sabes o que necessitamos. Estamos seguros de que o concederás para que, como em Caná da Galileia, voltem a alegria e a festa depois desta prova. Em Maria nós temos o exemplo daquela mulher íntegra, que fez a vontade de Deus e teve, durante a sua vida, muitas dificuldades. Mas sempre a encontraremos assim, firme ao pé da cruz, unindo-se a seu Filho Jesus. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicassem nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.